Nova Almeida Atualizada. Livro de Marcos, capítulo 4, verso 26 a 29, que diz assim as Santas Escrituras. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espigas. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Paremos. Deus e Pai, em Tua santa e gloriosa presença estamos muito agradecidos, Senhor, por poder ler a Tua palavra, expô-la, nos usa, nos utiliza, nos faz instrumento Teu, Senhor. Ilumina nossas mentes, nossos corações, para falar aquilo que Tu falaste para nós, em nome de Jesus. Amém. Sempre, irmãos. Meus irmãos, essa é uma das palavras inéditas. Só tem no Evangelho de Marcos. Não tem nem nos sinóticos Lucas e Mateus. É uma mensagem aos seus discípulos, chamando bem a atenção como é o processo que germina uma semente, ou como germina os efeitos da palavra de Deus. Nesse texto sagrado da Nova Almeida Atualizada, que é bem explicado para nós, a gente pode tirar lições preciosas. E eu escolhi o verso 26, que tem o tema: a um homem que lança a semente. A 27 a semente germina e cresce, e a 29 o texto diz: passa a foice, porque chegou a colheita. Meus irmãos, são lições maravilhosas para nós que tem na Bíblia Sagrada, que devemos, amados, nos dedicar a ela. Nós que somos cristãos, irmãos, deveríamos abrir mão de toda e qualquer outra ação, qualquer outra atividade, qualquer negócio, para, amados, priorizar na nossa vida cristã a fé, a palavra de Deus, para que possamos ter lições magníficas que possam encher nossos corações de compreensão a respeito de tudo que acontece, tanto nesta vida como o que vai acontecer na vida vindoura. E o verso de número 26, a um homem que lança a semente. Olha, meus irmãos, esta parábola se encontra apenas, como eu disse no início, neste Evangelho. E ela tem como objetivo falar sobre o reino de Deus em uma comparação material de uma semente que planta no solo e na terra, como a palavra de Deus que é plantada no solo do coração de uma pessoa. E este processo de germinação, tanto da semente que é plantada na terra, não é? A semente que vai dar frutos, assim a semente da palavra de Deus, ao penetrar no coração, no solo do coração de uma pessoa, ela passa a produzir o fruto do Espírito, e assim muitas pessoas haverão de crer na palavra de Deus. Quem lança a semente é o agricultor, o plantador. Quem lança a mensagem é o pregador. A semente, uma cai no solo, na terra, e a outra cai no coração.
a outra cai no coração, né, do homem, para produzir os efeitos da germinação do que Deus faz no coração da pessoa, transformando ela para ela ser frutífera e ela poder ser frutífera e dar o fruto do Espírito. E eu gostaria, meus irmãos, que você meditasse bem nessa palavra tão importante, né, na palavra de Deus. Bem, nós estamos trocando aqui o nosso microfone. Eu queria chamar sua atenção, né, para você nessa noite, para você compreender o que diz a palavra de Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós vamos ver o verso de número 27, que fala sobre a semente germina e cresce. A semente germina e cresce. Olha, meus irmãos, este é o processo, como eu falei, da comparação da semente material, a semente que se planta uma árvore e a semente da palavra que se planta no coração da pessoa e transforma ela em uma nova criatura. Essa comparação mostra, amados, que a fertilidade e o crescimento desta semente dada por Deus, como ele fez a comparação, planta-se a semente e depois de alguns dias, quando chega lá, está a planta levantada, e a semente, quando é plantada no coração do homem, ele é transformado em uma vida nova espiritual. Ele nasce de novo para ser uma nova criatura, amado. No exemplo da planta que nasceu, amados, que irá dar muitos frutos, né? Isso é muito importante. Eu quero chamar a sua atenção para isso nesta mensagem de hoje. O verso de número 29 fala sobre passa a foice porque chegou a colheita. Passa a foice porque chegou a colheita. Olha, isso aqui é uma expressão para poder se contabilizar os frutos que serão, amados, colhidos com a plantação não só da semente do solo de uma terra, mas no coração das pessoas que recebem a plantação da semente da palavra de Deus na sua vida, né? E enquanto a semente na terra, meus amados, gera muitas espigas, né? Assim, no coração do homem vem a nova criatura, né? Vem a nova criatura. Bem, então vamos para a nossa mensagem de hoje, que eu quero chamar a sua atenção. E na mensagem de hoje, no verso 26, há um homem que lança a semente. Aquela semente que é plantada materialmente de uma planta qualquer. Mas o homem espiritual é um escolhido de Deus. E ele é o plantador na terra, né, do coração das pessoas, a palavra de Deus, para que, sendo um solo fértil, um coração fértil, que recebe a palavra de Deus, e ela vai germinar no coração do homem. Essa é a missão de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que se tornam evangelistas, aqueles que anunciam o reino de Deus pela pregação da palavra de Deus, para levar os pecadores a ouvirem a palavra de Deus e crer em Jesus Cristo como seu Salvador, recebendo assim a germinação da fé, que vai crescer, vai desenvolver, e essa pessoa vai se tornar alguém muito especial de Deus. Quando o pregador prega a palavra de Deus, irmãos, o evangelho da salvação, ele precisa ter esperança, porque se aquela alma creu em Jesus Cristo, evidentemente que ele vai continuar instruindo na palavra de Deus, e ela, breve, haverá de dar o seu testemunho, e ela será então colhida como uma nova criatura, né?
que haverá de ouvir o Evangelho e também pregar o Evangelho para outras pessoas. A missão da Igreja de Cristo, irmãos, é lançar a semente da palavra de Deus, irmãos, o Evangelho. E os seus missionários, seguidores de Jesus, eles estão pregando o Evangelho para as pessoas, irmãos, crerem em Jesus Cristo e receber o reino de Deus, né, para poder viver uma vida nova. A palavra de Deus, amado, ela só pode ser lançada no coração das pessoas, irmãos, pelos pregadores da palavra de Deus, que creram em Jesus, que receberam Jesus, e assim ele está credenciado a pregar o Evangelho para que as pessoas creiam em Jesus e também seja transformado pelo poder de Deus em suas vidas, né? E por último aqui, em segundo lugar, aliás, no verso 27, que diz: quem faz germinar a semente, né? Da palavra de Deus no coração do homem, amado. Quem faz ela germinar, quem faz ela crescer e se envolver na vida de uma pessoa, amados, evidentemente é o Deus Todo-Poderoso. E todos aqueles que adoram a Deus estão aptos para pregar, né, o Evangelho, alcançar as pessoas, para que as pessoas creiam em Jesus, se tornem herdeiros da fé e creiam na salvação para ser uma nova criatura, né? E assim, amados, Deus vai realizando a sua obra na nova criatura, irmãos, que passa a dar provas que a palavra de Deus, ela foi fortalecida na vida dela, que ela cresceu, que frutificou, né? E germinou o fruto do Espírito de Deus, para ela poder ser um escolhido de Deus, um eleito de Deus, para poder atender a ordem de Deus na sua vida. Assim é uma nova criatura que creu em Jesus Cristo, porque tanto a semente do plantador que plantou uma planta, como a semente de um pregador que pregou a semente do amor, e fazendo essa comparação, amado, das palavras de Jesus aqui aos seus discípulos, irmãos, a compreensão que ele diz que, como ninguém vê a planta germinar, assim é a planta da palavra de Deus, quando é plantada no coração do homem, que germina e cresce, e você então vê aquela pessoa dando provas e testemunhas de que é uma nova criatura, que creu em Jesus para viver uma vida nova, uma vida diferente. Olha, meus irmãos, o segredo realizado pelo Espírito Santo de Deus no coração do homem que se arrependeu e creu em Jesus Cristo e passou a ser salvo, ele tem uma finalidade: é crescer na fé, crescer na palavra de Deus, que Deus vai abençoá-lo de forma ricamente, a ele encontrar todas as saídas que ele precise e encontrar a solução de todos os seus problemas. É assim que a palavra de Deus faz, que nos dá essa sensação maravilhosa de que Cristo está conosco. Olha bem, meus irmãos, as palavras de Jesus que ensinava aos seus discípulos para que eles desenvolvessem a pregação da semente da palavra de Deus, irmãos, para poder alcançar as pessoas com o Evangelho da salvação. Quando as pessoas, ao crerem e se arrependerem dos seus pecados, eles recebem o Espírito Santo de Deus para ter uma vida nova, o seu coração ser preenchido com a graça de Deus, e como um salvo de Deus, ele também terá a grande missão de também pregar o Evangelho, de semear a palavra de Deus, para que as pessoas também creiam em Jesus e nasçam de novo, e ele assim ganha um fruto do Espírito, que é alcançar uma nova criatura. Meus irmãos, por último, o verso 29 diz: passa a foice, porque chegou a colheita. Como é importante, né? A colheita da plantação que a gente fez, usufruir os frutos
que a gente teve o privilégio de plantar e ter a esperança de aguardar os resultados maravilhosos para nos alegrar, nos fortalecer, para nos dar alegria, prazer e contagiar as outras pessoas. Eu me lembro de uma senhora que disse que chamou alguns vizinhos para ajudar a plantar feijão. E os vizinhos disseram: não, é muito cansativo, eu não aguento o sol. Mas quando chegou o dia da colheita, eles não tinham feijão. E foram ao vizinho e disse: vocês estão colhendo a safra que vocês plantaram. Deixa eu ir colher também para nós que estamos precisando. Aí ele podia ir para o sol, né? Poderia colher junto com o sol, mas não queria ir colher, isto é, não queria plantar, mas queria colher. Aqui é para quem plantou. Quem tem a esperança, quem tem a alegria com os frutos da colheita, é quem plantou. Ele sabe o valor que aquela plantação deu para ela, e ela trabalha com o maior amor, com o maior carinho, não é? É assim que acontece, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos a essas coisas, né? Poder contemplar, amados, olha aí, os frutos todos maduros, tudo pronto, né? Foi o poder de Deus que fez isso para nós, que nos deu essa alegria de estarmos aí colhendo os frutos da nossa plantação, né? Eu me lembro, irmão, das igrejas que plantamos com o Evangelho. Me lembro, amados, que anunciamos a boa nova da salvação. Elas têm dado muito duro, muito esforço para podermos chegar a plantar a semente no solo das pessoas. E quantas pessoas maravilhosas nós plantamos, irmãos, a semente do amor, e o quanto não estamos colhendo, amados, frutos maravilhosos. Cheguei em uma cidade aí, que plantamos uma igreja há 20 anos, aí passei bem uns 5 ou 6 anos sem ir lá. Quando eu cheguei e entrei, vi aquela pessoa que a fisionomia não me enganava. Eu acho que eu conheço essa pessoa, e ela bem alegre. Ela então disse: eu viajei, passei muito tempo fora, mas hoje voltei, e só lembrei do dia que eu recebi Jesus com a sua palavra, com a sua mensagem. Isso nos dá muita alegria, meus irmãos. São exemplos de muitas igrejas. Eu tenho a maior alegria da igreja presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Há poucos dias eu e Marlene contemplamos o batismo natural de quase 300 pessoas. Aquelas pessoas que foram batizadas naturalmente com a água sobre a sua cabeça. Elas, muito antes, a semente foi plantada no coração delas, e ela confirmou o fruto do Espírito, sendo batizado para fazer parte do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa parábola do Senhor Jesus alerta a sua igreja, irmãos, para ela despertar para a plantação da semente do amor, da semente da palavra de Deus, para transformar os corações amados, para chegar ao solo fértil dos corações que desconhecem a verdade. E Paulo, falando, amados, aos Coríntios, em 1 Coríntios 3, versos 6 e 7, ele disse o seguinte: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Amados, a garantia é essa: você trabalhou, você recebe o seu salário. Não trabalhou, não recebe. Então você precisa entender, amados,
como é esse processo, essas coisas todas. Olha, eu quero concluir agora dizendo o seguinte, meus irmãos, não é? A comparação feita por Jesus Cristo aqui nesta parábola, amados, reflete a importância que tem o plantador da semente da palavra de Deus, que prega o amor de Deus, que fala de Jesus, para que as pessoas abram o coração, transformem suas vidas, para serem novas criaturas, para viver uma vida nova, diferente, confiante, amados, em Deus. Meus irmãos, o crescimento, amados, da semente, amados, de uma nova criatura, haverá de dar frutos verdadeiros, haverá de haver um crescimento, amados, um crescimento abençoado, para as pessoas sentirem prazer, satisfação de ser um cristão, de crer em Deus e ter uma vida nova. Meus irmãos, vamos nos esmerar, cuidar bem, amados, dos que foram alcançados pela semente da palavra de Deus e poder viver uma vida na comunhão dos santos, no corpo de Cristo, a reunião do povo de Deus, e serem verdadeiramente pessoas escolhidas por Deus para fazer parte da sua igreja, para ter esperança de um dia herdar a glória de Deus e viver para todos sempre. É muito importante. Eu quero encerrar contando uma pequena historiazinha, né? A mãe de Joãozinho, sempre historinha com João, né? Com Joãozinho, né? Então, a mãe de Joãozinho disse assim para ele: Joãozinho, pega aí uma tigela aí para levar um doce de leite para a sua tia. Aí Joãozinho foi muito preguiçoso, pegou das 3 tigelas, pequena, média, grande, pegou pequenininha e encheu do doce e foi lá para a casa da tia. Bateu lá e disse: tia, mãe mandou aqui um presente para a senhora. Oh, tá bom. Aí aquele potinho pequenininho, né? Aquela tigelinha pequenininha com docinho de leite. Aí então Joãozinho chegou e pegou a tia dele. A tia dele olhou aqui, aquele negocinho pequenininho, né? Aí então disse assim: tá bom, Joãozinho, com a mesma tigelinha que você trouxe aqui, eu tenho uma do mesmo tamanho, encheu de doce de coco. Aí, Joãozinho, porque você gosta muito de doce de coco, vou botar os doce de coco para você. Aí Joãozinho levou para a mãe dele. Quando chegou lá, ele disse: mãe, a minha tia é muito suvina. Ela mandou, sabe que eu gosto de coco, botou bem pouquinho para mim, numa tigelinha bem pequenininha, né? Meus irmãos, o que acontece, amados, é que a gente não imagina como são as coisas, né? Então Joãozinho experimentou o que ele fez. Ele levou pouquinho e trouxe pouquinho, porque se ele tivesse levado uma tigela grande, não era Salles? Aí a tia dele encheu a grande de doce de coco para ele. Assim é a nossa vida, meus irmãos. A gente vem para a igreja com as tigelinhas pequenininhas, não é? E a gente precisa mais encher a tigela grande para a gente ter fartura, para a gente poder viver alegre e feliz. Que Deus te abençoe.